Irmãos, nós estamos gratos ao Senhor porque tivemos uma passagem de ano abençoada e vocês estão felizes com Jesus. E nós também experimentamos o favor do Senhor essa semana, restabelecendo a saúde de alguns irmãos. A Vânia passou o ano, acho que no hospital, a passagem, porque ela teve dengue e aí teve algumas complicações e precisou ir para lá, mas graças a Deus está bem aqui entre nós. A Leia também teve dengue, quase precisou ir, mas não chegou a ir para o hospital, mas também teve algumas complicações e está bem entre nós. Tivemos também o nascimento da Olívia e está bem, já está em casa, está ali a vovó toda feliz e orgulhosa. E nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nosso meio, e louvado seja Deus por isso. Queridos, essa semana ainda nós não retornamos com o nosso culto de ensino às quartas-feiras, ou seja, a nossa programação durante a semana continua suspensa, né? Nós sabemos que é um período de festa, de férias, de muita gente viajando, então nós vamos estender mais essa semana sem programação, e aí nós só voltamos a ter o nosso culto no próximo domingo, o culto da família. Você pode dizer amém? Queridos, esse mês nós vamos estar falando sobre santidade. Nós estamos em um ano onde nós temos recebido uma direção do Senhor e será um ano de edificação. E nós queremos falar nessa manhã sobre edificar uma vida em santidade. E eu quero começar lendo com vocês 1 Pedro, se você trouxe a sua Bíblia e quiser me acompanhar a leitura, 1 Pedro capítulo 15, aliás, capítulo 15, pelo amor de Deus, se achar capítulo 15 aí não existe, né? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 15. Se você é membro da igreja e não pôde estar aqui no domingo passado, nós separamos uma lembrancinha, nós temos algumas ali ainda. Passa ali com a Paulinha depois, né? Sinaliza aí, Paulinha. E pega uma lembrancinha dessa aqui para você, tá? Nós fizemos com muito amor e carinho e nós queremos te presentear com uma garrafinha dessa daqui. A palavra do Senhor nos diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Agora, por gentileza, como está projetado aqui, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato, estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo.
Irmãos, a santidade para nós não é uma sugestão, mas é um mandamento, é uma condição inegociável. Todos nós fomos chamados para vivermos em santidade, porque o Deus que nos criou é santo. E mesmo que alguém ainda não saiba, o desejo pela santidade está dentro dela. Faz parte do seu DNA, porque Deus nos criou para isso. E alguém que não está vivendo em santidade é como um peixe de rio, tentando viver em um aquário, ou então tentando viver fora d'água. Sempre vai faltar algo. A pessoa pode ter um bom emprego, a pessoa pode ter uma boa remuneração, pode ter uma boa casa, ela pode ter até uma família legal, mas algo vai estar faltando. Porque nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, fomos criados para sermos santos. Por isso que ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então nós nascemos para vivermos em santidade. Quantos estão entendendo até aqui? Diz amém. E esse assunto é tão importante porque, infelizmente, muitos púlpitos têm deixado de pregar sobre esse tema. Ou então, quando pregam, distorcem as coisas, impondo regras que mais têm a ver com as suas preferências pessoais do que com mandamentos bíblicos para uma vida verdadeiramente em santidade. E viver em santidade, meus irmãos, é muito mais do que ter bons costumes, bons comportamentos, é muito mais do que isso, é muito mais do que ser bonzinho, é muito mais do que ter uma aparência de piedoso. Existem pessoas boas que não matam, não roubam, são honestas em seus trabalhos, fiéis no casamento, comprometidas, mas não estão vivendo em santidade diante do Senhor. E é algo importante nós compreendermos que, embora a santidade ela vai afetar o nosso comportamento, nem todo bom comportamento é fruto de uma vida em santidade. Preste atenção nisso. Eu coloquei essa frase. A santidade ela vai afetar o nosso comportamento, mas nem todo bom comportamento, grave isso, é fruto de uma vida em santidade. A verdadeira santidade, irmãos, ela só acontece em nosso coração à medida que nós conhecemos a Deus. A verdadeira santidade, ela só acontece em nossas vidas à medida que nós conhecemos a Deus. Por isso que é muito mais do que um comportamento, é muito mais do que uma aparência, é muito mais do que bons comportamentos. Ninguém consegue viver em santidade sem conhecer a Deus. Sabe por quê? Boas maneiras podem facilmente ser mudadas de acordo com o ambiente ou circunstâncias. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e essa pessoa ela tem uma conduta muito exemplar em tudo que faz. Sabe aquela pessoa que exigente consigo mesma? E aí a gente estava trocando uma ideia e foi muito engraçado, porque nós comentamos sobre o que aconteceu aqui na igreja no Natal, né? Que entraram na igreja, enfim, furtaram a igreja. E aí ele olhou para mim e falou assim, vamos contratar alguém, vamos achar esse rapaz, vamos cortar a mão dele. Eu parei, eu assustei, né? Porque eu não esperava ouvir isso dessa pessoa, né? Por quê, queridos? Bons costumes e bons comportamentos podem facilmente ser mudados de acordo com a circunstância ou ambiente. Você quer ver um exemplo disso? Tem gente que é uma quando está no meio de pessoas e outra totalmente diferente quando está sozinho. Tem gente que trabalha de um jeito quando o chefe está presente e muda totalmente quando ele não está. Tem gente que acessa coisas na internet quando está em grupo, quando está com a família, mas quando está sozinho,
acessa coisas pesadas. Tem gente que tem uma maneira de falar, quando está em grupo, quando está no ambiente público, mas quando entra dentro da sua casa, só a sua esposa e seus filhos sabem quem realmente é. Muda. Tem gente que, se precisar, mente para poder ser favorecido. Então, e aí você vai conversar com ela no dia a dia, é uma pessoa extremamente correta, parece até, né, um senso de justiça, mas quando precisa, muda o comportamento, porque vai de acordo com a circunstância ou o ambiente. E isso é tudo, queridos, menos santidade. Viver com mais temor dos homens do que de Deus é religiosidade e não santidade. Quantos estão me entendendo, diz amém. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai encontrar os fariseus. Na época de Jesus, eles eram pessoas que tinham os melhores comportamentos diante das pessoas. Eles falavam bonito, eles se vestiam adequadamente, eles tinham toda uma aparência, eram extremamente zelosos pela lei, mas Jesus disse que o interior deles eram como sepulcros podres. Eles ensinavam o certo, mas não viviam. Eles honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava distante, era uma vida de aparência. Irmãos, a santidade que Deus gera em nós, preste atenção nisso, a santidade que Deus gera em nós é fruto da revelação que temos da sua presença. Será que você pode dizer isso comigo? A santidade que Deus gera em nós é fruto da revelação que temos da sua presença. Irmãos, quando nós voltamos lá no comecinho da Bíblia, encontramos um homem chamado Noé. Eu estou lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia novamente, né, desde o começo, e aí parei na história de Noé. É impressionante, porque a palavra fala que Noé estava inserido no meio de uma geração corrupta. Irmãos, ao ponto do próprio Deus, lá Gênesis capítulo 6, o próprio Deus mencionar: eu me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Irmãos, pensa num caos, pensa num ambiente pecaminoso, sujo. E a palavra vai dizer que Noé foi encontrado íntegro e justo, não porque Noé era bonzinho, mas porque ele andava com Deus. Essa expressão muda tudo. Noé, ele conhecia a presença de Deus. Noé era conhecido de Deus. E o fato dele andar com Deus, dele ter revelação da presença de Deus, fez Noé, no meio de uma geração corrupta, manter o seu coração em santidade, separado, com uma conduta diferente, mas com uma realidade interior mudada. Aí você vai um pouquinho mais adiante, nós encontramos José, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, foi para o Egito numa condição de escravo, alimentando em seu coração o sentimento da traição. Irmãos, a gente lê isso e parece que, como a gente já sabe o final, parece que foi tão fácil, parece que foi tão lindo. Você fala, puxa, mas José foi honrado, depois ele se tornou governador. Ok, mas e o processo? Pensa o processo da traição, sair de perto dos seus pais, da proteção dos seus pais. Um menino que tinha tudo, era privilegiado, tinha mordomias em sua casa. De repente ele perde tudo isso, vai para uma terra que ele não conhecia, lá ele é tratado, ele é um escravo, torna-se um escravo, não tem mais os seus pais por perto, não tem mais os seus irmãos por perto. Trazendo para a nossa realidade, não tinha mais pastor por perto, não tinha mais igreja por perto, está numa condição de escravo, e ali ele começa a viver como escravo, ele vai para a casa de Potifar, e aparentemente as coisas começam a melhorar para ele. Vem uma mulher, a esposa de Potifar, vem com uma tentação sobre ele, e ele tinha tudo para estar revoltado, sim ou não? Ele tinha tudo para estar... Irmão, agora eu vou pegar essa mulher. Irmãos, ele era homem.
homem. E escravo não tinha direito de casar, não tinha direito de nada. Agora imagina, a mulher do senhor dele, do patrão dele, dando em cima dele. E ele vivendo todo esse cenário. Olha que alguns poderiam dizer na nossa geração, é Deus. Irmãos, mas quando ele recebe ali a tentação, a palavra de Deus, a palavra vai falar que José ele disse para essa mulher, eu não posso pecar contra o meu senhor, que era Potifar, e nem contra o meu Deus. E ele foge. Irmãos, a santidade, sabe por quê? E a palavra conclui, Deus era com José. Tudo que José fazia, Deus era com ele e o fazia prosperar. José, irmãos, embora todo esse ambiente vivido, ele conhecia a presença de Deus, ele tinha a revelação de quem Deus era e Deus o conhecia. E aí você vai um pouquinho mais para frente, nós encontramos Daniel. Estou pincelando alguns personagens. Daniel com seus amigos, também muito novinho, vai para a Babilônia. Queridos, a palavra vai dizer que Daniel com seus amigos, eles tomaram uma decisão no coração de não se contaminarem. No meio da Babilônia, também numa condição de escravos. Agora, queridos, por que esses homens, por que esses personagens, por que eles conseguiram viver em santidade no meio de um caos, envolvido num ambiente de corrupção? Porque eles tinham revelação de quem Deus era. Eles tinham revelação da presença de Deus. E eu oro para que sejamos uma igreja rica em revelação de quem Deus é. Porque nós também estamos inseridos no meio de uma geração corrupta. Nós também estamos inseridos. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o que é certo e o errado. Mas o que vai de fato fazer a diferença não é apenas uma boa intenção, é a revelação da presença de Deus. O que de fato vai fazer a diferença não é o quanto nós conhecemos das Escrituras, embora seja muito importante, mas é a revelação de quem Deus é. Tem um monte de gente, agora a internet facilita, né? A gente ficar sabendo das coisas. Tem um monte de gente, irmãos, grandes e pequenos, que conhecem a Bíblia, são até pastores ou chamados de pastores. Pregam a palavra, conhecem as Escrituras, fazem sermões todos os domingos. E estão pegando a mulher dos outros. E estão traindo, estão sendo infiéis, são corruptos em suas administrações financeiras. Será que eles não conhecem? Será que eles não sabem que isso é errado? Sabem. Mas o que faz a santidade realmente crescer dentro de nós, edificarmos uma vida em santidade, não é apenas conhecermos a letra, mas é termos revelação da presença de Deus. É o temor pela presença de Deus, é a revelação de quem Jesus é, que nos faz nos separarmos, decidirmos, não importa o ambiente, não importa a circunstância, é viver em santidade. Nós queremos viver em santidade porque nós conhecemos a Deus, nós amamos esse Deus, Ele é santo e Ele nos chamou para sermos santos. E a prova, e Paulo é outro exemplo que eu quero trazer para vocês, a prova disso, que é a revelação que faz a diferença, quando nós olhamos para a vida desse Paulo, do apóstolo Paulo, que era fariseu, irrepreensível, as Escrituras falam isso, ele era irrepreensível quanto às práticas da lei. Pensa num homem chato, pensa num homem rigoroso, num homem de conduta que você falava, uau, extremamente zeloso pelas práticas da lei. Pensa alguém irrepreensível. Alguém com um coração ali totalmente voltado para aquilo que ele aprendeu e ele seguia aquilo fielmente. Mas a palavra nos mostra que certo dia ele estava a caminho de Damasco, perseguindo a igreja, com a missão de perseguir a igreja, os santos, e ele teve um encontro com Cristo. Ele teve uma revelação da presença de Jesus. E aquilo que até então, irmãos, a partir desse momento, aquilo que era até então teoria, que ele conhecia apenas na teoria, na obediência à lei, agora começa a fazer sentido para ele, começa a ser vida na vida dele, ele começa a ter realmente
compreensão das Escrituras, mas não apenas de uma maneira letra, mas agora com uma revelação, com uma unção do Espírito. Ele começa a conhecer de fato a presença de Deus. E ele vai crescendo nesse conhecimento, ele vai crescendo nessa revelação, ao ponto que ele mesmo concluiu. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero, olha isso, queridos, olha isso, meus irmãos, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Quanto mais nós temos revelação da presença de Deus, mais a santidade cresce dentro de nós, mais nós conhecemos o nosso interior e nós começamos a perceber o quanto precisamos da santificação, o quanto precisamos da pureza, o quanto precisamos que Ele transforme o nosso interior. Quando Paulo teve essa revelação, queridos, ele entendeu, ele começou a ter realmente entendimento das coisas, revelação, entendimento, e ele foi compreendendo o seu interior, ele foi compreendendo que aquilo que ele considerava de valor, que ele considerava as suas práticas, os seus ensinamentos, aquilo que ele tinha aprendido, ele foi considerando tudo como esterco, falando, não, nada disso é importante se eu não tiver revelação, nada disso é importante se eu não poder ganhar a Cristo, nada disso é importante se eu não conhecer a presença de Deus e ser conhecido dele. Nós podemos ter 20, 30 anos de igreja, meus queridos. Isso é muito bom. Diga para quem está perto de você, isso é muito bom. Mas se não tiver revelação, se não tiver experiência, se não tiver vida, a santidade não é alcançada. A santificação é só um conjunto de regras. Quantas pessoas você já conheceu que começaram muito bem, mas chega um determinado momento e fala, eu não consigo. Eu não consigo e não dá. A pessoa que tem um problema com vício, a pessoa que tem um problema com tantas coisas, fala, eu não consigo. Sabe por quê? Porque falta uma experiência real. Só está aqui, na boa intenção. Só está na decisão pessoal. Isso conta muito. Mas o que faz a gente vencer o processo, o que faz a gente realmente viver uma santificação, é a revelação da presença de Deus. Quantos estão me entendendo? A nossa vida, irmãos, quando a gente tem essa experiência com esse Deus Santo, a nossa vida começa a ter um ritmo diferente. Não importa com quem estamos, onde estamos, a santidade, ou poderíamos dizer a revelação da presença permanece dentro de nós. E é isso que vai nos fazer rejeitar o pecado, e é isso que vai nos fortalecer para não cairmos em tentação. Provérbios 16, 6b, a palavra diz, é o temor do Senhor que faz o homem evitar o mal. É o temor do Senhor, é a revelação, é o conhecimento de Deus que faz o homem evitar o mal. Não é um conjunto de regras. Não é o pode isso ou não pode aquilo. Não é viver debaixo de um jugo com medo. Pelo contrário, a santidade nos leva a vivermos livres, com integridade, com pureza de coração, sabendo que nós podemos estar aqui ou nas montanhas de Nepal. O Senhor está nos contemplando. O Senhor está nos vendo. Eu me lembro de uma experiência. Eu era solteiro ainda. E eu trabalhava em um restaurante e eu era o responsável para entregar as marmitex. E eu fazia as entregas do restaurante. E um dia eu entrei num consultório e eu estava assim, tinha acabado de
ter essa experiência com Cristo, me convertido, e isso estava crescendo demais dentro de mim e continua crescendo até hoje. Esse amor por Deus. E eu me lembro que eu eu tinha o hábito às vezes de colocar bilhetinho dentro das marmitex para evangelizar, né? Sabe aqueles folhetinhos que já vem pronto, sempre com uma mensagem? Eu fazia aquilo, entregava e tal. Eu me lembro que eu fui num consultório e quando eu entreguei a marmitex, o consultório estava sozinho, não tinha mais ninguém, só estava a secretária. E pensa numa mulher bonita, irmãos. Bonita. Quando eu entreguei a marmitex assim para ela agarrou minha mão, irmãos. E ela queria vir para cima. A minha carne queria ir para cima dela também. Mas na hora o temor tomou meu coração. Eu tirei a mão dela. Eu saí, eu fiquei uns 5 minutos pensando, volto ou não volto? Mas o temor, queridos, cresceu dentro de mim. Eu falei, eu não posso desagradar a Deus. Não tinha pastor Emílio por perto. Eu acho que na época eu não estava nem namorando a Gabi ainda, eu não namorava. Eu não tinha nem namorado, irmão. Eu estava na seca mesmo, assim, estava zerado. E crente não pode se masturbar. Então eu estava na seca mesmo. Eu tirei a mão, fui embora, irmãos. Mas quando eu virei a esquina, sabe, com a presença de Deus me abraça, com aquele sentimento, filho, você fez a coisa certa. E um menino que veio do mundo, com muitas experiências negativas. Eu tinha medo, queridos, que Deus, quando eu estava ainda crescendo no meu entendimento de quem Deus é, eu tinha medo que Deus me punisse, sabia? Eu falava, eu fiz tanta besteira quando eu era solteiro, quando eu me desviei do caminho do Senhor. Eu tinha medo de nem ter filho. Eu falei, acho que Deus vai me punir, acho que Ele não vai me dar um casamento, não me dar um filho, porque era um entendimento errado. Eu cresci com uma visão um pouco distorcida de quem Deus é. E aí você vai crescendo em conhecimento. E para um menino que veio todo arregaçado, Deus me deu uma esposa virgem, que eu fui o primeiro homem que ela beijou. E me deu 2 filhas maravilhosas. E quando eu penso nisso, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque a revelação de Deus me fez me posicionar para viver aquilo que Ele tinha preparado para mim. Você está perto de alguém muito abençoado, Márcia? Fala, viver em santidade vale a pena. E essa santidade, meus irmãos, outro ponto que eu quero trazer, a gente não alcança sozinho. Como já falamos, é Ele, é o próprio Espírito Santo que gera em nós esse sentimento, esse temor, essa santidade. E Ele vai fazer isso na nossa individualidade, mas também vai usar o coletivo, vai usar pessoas para provocar isso em nós. Às vezes, Ele vai tratar o nosso coração para a santificação usando a nossa família, usando pessoas do trabalho, o nosso convívio com a igreja, como um ferro afia o ferro. Às vezes Deus vai usar os nossos relacionamentos aqui para provocar e nos conduzir para um caminho de santificação. Porque quando nós abrimos o coração para vivermos esses processos, é como se um espelho, queridos, fosse colocado diante de nós. Deus coloca um espelho diante de nós. E a gente começa a olhar para dentro de nós e fala, uau, eu tenho áreas que ainda precisam ser santificadas. E Ele vai trabalhar com a gente na solitude, mas também vai usar pessoas para isso. Você pode dizer amém? E a santificação é um processo que nós vamos viver durante toda a nossa vida. E ela tem o poder de matar a nossa carne, para que vivamos de maneira agradável diante do Senhor. E não é fácil. Não pense que é fácil. Não é fácil. E por isso, nós não alcançamos isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e é na nossa comunhão, é no convívio que Ele também vai gerar essa santidade em nós. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Olha o que está escrito aí. Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15.
Se você estiver anotando, isso daqui é para facilitar para você. Busquem a paz. Olha o que está escrito. Busquem a paz com todos e a santificação. Então, com todos, o que eu busco? A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Olha para mim. Seja um orgulho, inveja. O pecado que menos as pessoas assumem é inveja. Mas é um pecado. Seja uma mágoa, um vício, algo imoral, ele vai jogar luz para que haja santificação. Quantos estão dispostos a isso? Cuidado com o que você está pedindo, o que você está concordando. Ele vai jogar luz, irmãos. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver a Deus? A santificação é indispensável. Nós precisamos disso. Não tem como contemplarmos o Senhor. Não tem como vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós nesse ano de 2025, ano de edificarmos, ano de restaurarmos, de fortalecermos aquilo que o Senhor tem feito em nós, de estarmos abertos para coisas novas. Não tem como vivermos isso sem vivermos o processo da santificação. Por isso que nós incentivamos e encorajamos a estarmos abertos para aquilo que Deus deseja fazer em nós. Ele vai trabalhar em nós. Ele vai jogar luz em nossas vidas. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Talvez ela esteja sendo apenas um instrumento para mostrar que existem áreas na sua vida que ainda precisam ser mudadas. Sabe aquele familiar difícil de lidar? Que fala mal de você pelas costas, mas você já ajudou tanto. Mas nem obrigado ele fala. Talvez ele seja alguém sendo usado para melhorar você, para santificar você. E entrega nas mãos do Senhor. Nós precisamos da santificação. Se você está me entendendo ainda, diz amém. Eu peço para você falar amém, até para você se manter acordado. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o pessoal do louvor pode subir aqui rapidamente. Capítulo 3, a partir do versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que o Senhor faça crescer. Quem pode fazer crescer em nós, queridos, a santidade? É o teu pastor aqui? Não. Até porque eu não estou com você 24 horas. Eu não estou com você nas madrugadas. Eu não estou com você quando você está comprando e vendendo. Eu não estou com você quando você está na mesa com alguém. É o Senhor. Olha o que ele diz. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Curva a sua cabeça nesse momento, se você puder. Fique na posição mais confortável para você. Mas eu quero te oferecer alguns minutos para que você reflita sobre isso e que você fale com o teu Deus. Eu não sei como o teu coração chegou aqui nessa manhã. Talvez alimentando sentimentos que não é para você alimentar. Talvez trazendo pensamentos que não é para você cultivá-los. Com certeza, durante a palavra, o Espírito Santo foi pincelando áreas na sua vida que Ele precisa tocar. Ele precisa santificar. Talvez seja
uma prática, um pecado que você já tentou se libertar, mas ainda não conseguiu pela sua própria força. Mas o Senhor nessa manhã, Ele deseja tocar aí. Ele deseja santificar os nossos olhos, santificar o nosso coração, os nossos pensamentos. A palavra diz que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Então, meu irmão, não tem nada oculto diante dele. Não tem nada que a gente consiga esconder do Senhor. Seja uma mágoa, uma inveja, seja um desejo mau contra alguém. A palavra do Senhor, irmãos, nos fala que nós devemos abençoar os nossos inimigos, porque a vingança pertence a Ele. Talvez a gente esteja alimentando no nosso interior um sentimento de vingança. Você não fala, mas você lá no fundo, lá no secreto, torce para que tal pessoa se dê mal na vida. E nessa manhã o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração, nos levar para um nível de mais profundidade em santificação. Tudo que eu falei aqui eu tenho convicção que você já sabe. Mas o Senhor está despertando a gente. Sem santificação, sem santidade, nós não veremos o Senhor. Vocês precisam ser santos, porque vocês nasceram para a santidade. Não tente ser alguém que fuja do teu DNA, da tua natureza. Você nasceu para a santidade. Você nasceu para viver separado. Você nasceu para viver a plenitude daquilo que Deus já estabeleceu sobre nós. Santidade não é um peso. Santidade não é uma tristeza. Santidade é vida. Santidade é a revelação de Deus em nós. É a santidade que vai nos levar a fazer as coisas certas, a nos vestirmos de maneira adequada, a nos comportarmos de maneira adequada, a postarmos em nossas redes sociais de maneira adequada. Não são regras, mas é a revelação de Deus que vai nos guiar. É Ele que nos guia. Então abra o teu coração nessa manhã, irmãos. Nós vamos cear, nós vamos participar da mesa do Senhor em memória àquilo que Ele fez por nós. E diga para o Senhor: Deus, eu quero crescer, eu quero edificar o meu altar da santidade. Eu quero edificar o meu altar da santidade. Eu posso, como Noé, estar inserido em um ambiente de corrupto, onde as pessoas só falam coisas ruins, mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser encontrado assim. Eu posso estar em um ambiente onde as pessoas só fazem coisa errada, mas eu quero ser luz naquele lugar pela santidade do Senhor. Eu quero poder estar, Deus, honrando o Senhor onde eu estiver. Posso estar na Babilônia, eu posso estar no Egito, eu posso estar em qualquer lugar. Eu quero que as pessoas percebam que vale a pena andar com o Senhor. Isso é proteção para o teu coração, irmão. Isso é proteção para a tua família. A postura de Noé não apenas abençoou ele, mas abençoou toda a sua família. Se você deseja, Deus, queridos, que o favor do Senhor permaneça sobre você, abrace a santidade com o teu coração. Abrace a santificação. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Jogue a tua luz no nosso interior, jogue a tua luz em nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. A tua igreja está aqui, nós queremos não vivermos de aparência, não vivermos um cristianismo fraco, sem poder, sem conhecimento da tua presença. Não queremos viver um evangelho apenas de teoria, não, Senhor. Mas nós queremos conhecer o Senhor e queremos ser íntimos da tua presença e fazê-lo conhecido em nossa geração. Que Araçatuba saiba que existem crentes de verdade. Que Deus, que essa geração que nós estamos inseridos saibam que existem pessoas que conhecem a Ti de verdade. Que o Teu Evangelho continua poderoso, transformando as nossas vidas.
Que a Tua palavra continua poderosa, transformando as nossas vidas. Que o Evangelho não perdeu o poder, que o Evangelho não se tornou algo fútil, mas o Evangelho é o poder do Senhor para transformar e salvar todo aquele que crê. Sim, Senhor, nós queremos viver a santidade do Senhor, queremos viver a santificação, e como igreja nós estamos abertos para isso. Você pode dizer amém, queridos? Você pode dizer amém com mais convicção? Nós estamos abertos para vivermos a santificação do Senhor em nossas vidas. Não importa a sujeira do teu coração, do meu coração, quando Ele vem, Ele limpa. É Ele que limpa, é Ele que nos santifica. E eu oro para que a pureza de Deus nos abrace nessa manhã. Eu oro para que junto com essa pureza, a paz que excede todo o entendimento te abrace nessa manhã. Se o pecado é morte, a santidade é vida. Que a vida do Espírito Santo nos abrace nessa manhã.